Vamos estudar agora os rompimentos, tá? De congestões e consolidações. Ilhas, Power Breakout e Breakout. São 3 setups. São setups com mais informação, né? Precisa bastante atenção aí, tá? Nos detalhes aí que eu vou falar, porque aqui as regrinhas são mais complexas que esses outros que a gente viu, que são mais subjetivos, tá? Então, o primeiro que a gente vai trabalhar é o setup da ilha, tá? Esse setup da ilha é um dos setups mais consistentes para operarmos gaps, tá? Quando um gap surge, pessoal, a gente não sabe para que lado o preço vai caminhar, né? Se eles continuarão na direção do gap ou se eles irão fechar o gap, tá? Então, através de uma característica especial de formação de candles, é possível, com um alto nível de acerto, sabermos identificar qual tipo de gap que vai ter um desempenho bom. Então a gente pode operar tanto o movimento a favor do gap, tá? Quanto o movimento de fechamento do gap. Então esse setup da ilha a gente pode usar tanto para gap de alta quanto para gap de baixa, tá? O interessante não pode ser qualquer gap. Tem que ser um gap pequeno, não serve, tá? Tem que ser um gap de médio para alto. E também esse médio a alto vai entrar também a tua visão, tá? A tua percepção, o teu olhar gráfico para saber identificar isso. Ao invés de ficar só medindo aí, tá? Percentual. Então, quando um ativo ele abre em gap, que é o mais provável ele continuar de lado, né? Porque o gap é uma força. O gap de alta é uma força para cima, né? Além, se for um gap grande, e o de baixo é uma força também na direção baixista. Então, quando ele abre em gap, as pessoas ficam naquela dúvida, né? Então, geralmente ele anda de lado no início, tá? Durante um período de tempo. Isso ocorre porque, igual no caso da bandeira, aquele movimento que ele provocou o gap, ou provocou o mastro da bandeira, né? Ele exigiu o quê? Bastante força, né? Bastante volume, energia. Então é necessário um período de descanso para recuperar essas forças, tá? Aí esse período de descanso é um candle ao lado do outro. Isso aí é o ideal, tá? Para esse setup da ilha. Então, o que é a ilha, né? Especificamente? 3 candles lado a lado após um gap, logo no início do pregão, tá? Então tem que abrir o pregão. Então ontem, hoje, tá? Isso aqui é o movimento de ontem, não necessariamente é lateral não, tá, pessoal? Isso aqui é só para mostrar que teve um gap de alta. Então teve um gap de alta, são esses 3 candles, um ao lado do outro. Quanto menor o tamanho dos candles, melhor, tá? Um ao ladinho do outro, cor não importa, ok? A cor dos candles não importa. Então, e aqui é o gap de baixa, tá? Ilha de baixa e ilha de alta. Ontem e hoje. Aqui é a divisória. Gap, um candlezinho ao lado do outro. Quanto menor, melhor. Quanto mais lateral, melhor, né? A cor dos candles não tem importância, tá aqui já. Quanto mais estreita a ilha e menor os candles, sombras pequenas, melhor para o padrão, tá? Quanto menor sombra tiver, um ao ladinho do outro, melhor para o padrão. Menor volatilidade que a gente quer, tá? Então, o gráfico de 15 minutos é o mais comum, tá? Pode ser operado nos 5. Agora, esse mais comum depende da fase que a nossa bolsa está passando. Por exemplo, agora, né, que eu estou fazendo esse vídeo aqui em 2018, né? Tá muito complicado achar. Porque a nossa bolsa está com uma volatilidade, porra, imensa. Então, dificilmente um papel abre e fica quietinho, andando de ladinho, tá? Aqui, por exemplo, se for no 15 minutos, vai ficar 1 hora andando de lado, mais ou menos. 45 minutos, mas vai vir o quarto candle que eu vou falar mais a pouco, tá? Então, foi muito difícil achar, nesse cenário atual, 2017, 2018, essa configuração. Em anos anteriores, que a volatilidade era menor, né, que eu já falei daquela baixa que o Ibov teve de 2010 até 2016, era mais fácil encontrar candles pequenos, porque o volume da bolsa era pequeno, estava menor e também a volatilidade, na maior parte, também foi pequena, tá?
Mas aí eu encontrei alguns exemplos, vai dar para mostrar tudo direitinho aqui. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer a marcação das fronteiras, tá? Vou dar o exemplo com gap de alta, ok? Então após os 3 candles iniciais, tá? Que a gente apareceu no gráfico, o que eu vou fazer? Eu vou marcar as fronteiras superior, essa linha vermelha, que vai ser a resistência, e a inferior, que vai ser o suporte. Tem que marcar na máxima e na mínima, não é no corpo. Essa aqui é fronteira, tudo bem? Fronteira superior taca na máxima de um dos 3 candles. E a fronteira inferior você vai marcar na mínima de uns 3 candles, se eles estiverem, claro, lado a lado, tá? Essa é a característica da ilha ideal. Então a gente fez isso, marcamos as fronteiras. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai aguardar o que? A formação e o fechamento do quarto candle, tá? Ele tem que fechar dentro dos limites da ilha, tudo bem? O quarto candle fechou dentro do limite. Não operar antes do fechamento do quarto candle. Então o ideal é que o quarto candle ele feche dentro do limite. Mas se o quarto candle tiver uma sombra que ultrapasse uma das fronteiras da ilha, nós reajustamos as fronteiras, tá vendo? Ó, o quarto candle aqui, ele teve uma sombra que violou a fronteira inferior, tá? O que eu fiz? Eu peguei a fronteira inferior e trouxe para cá. Eu reajustei ele. Isso a gente faz no quarto candle. Reajuste o suporte para a nova mínima. Tudo bem? A gente pode fazer isso. Então aqui, ó, dia anterior, né? Esse aqui é o Itaúsa Intra 15, 24 de janeiro de 2018, tá? Abriu o dia seguinte, dia 25, ó, uma lodinha da outra. Chegou nos 3 primeiros candles eu marquei, tá vendo, ó? E o quarto candle respeitou. Essa é a ilha ideal, pequenininho, tá? Itaúsa Intra 15, ó. Aí a partir dela teve um rompimento, depois a gente vai ver como é que faz a entrada e depois foi embora, tá? Aqui, pessoal, Elete 3 Intra 15 já é uma ilha não ideal, né? Tá vendo? Os 3 primeiros candles. A gente marca aqui, ó. Tá? Teve uma certa volatilidade nesses 3 primeiros. O quarto já foi tranquilo. Quinto e sexto, tá? A gente tá vendo agora só a marcação. Aqui, pessoal, vamos de novo. Ó, o índice futuro no Intra 15, tá? O NJ18, ó. Teve um gapzinho mais ou menos, tá? Ideal que seja maior. Aí os candles, 3 candles. Com 3 candles que eu posso marcar, tá? Não é no primeiro candle que eu vou marcar, não. É após os 3 candles eu vou marcar uma fronteira na máxima e uma fronteira na mínima. Aí depois, ó, o quarto candle, ele fechou abaixo, tá? Fechou não, ele violou essa fronteirinha aqui, tá vendo? Essa sombrinha. O que eu faço? Eu trago a fronteira para a mínima dele. Aqui, de novo, ó, Petro 4 no Intra 15, tá? 3 candles, marquei as fronteiras. Esse quarto candle, ó, a sombra foi lá embaixo, mas voltou. E aí eu trago a fronteira que estava aqui, ó, vai passar a ser aqui. Um detalhe importante, pessoal, tá vendo, ó, 4 candles, né? Se após esse quarto, um outro candle aqui violar a fronteira, não tem problema, a fronteira inferior, no caso do gap de alta, tá? Não tem problema algum, não. Desde que ele feche dentro da ilha, tá? Ele não pode fechar abaixo. A ilha ainda tá válida, tá? Agora vamos ver a operação de compra, tá? Que a gente tá dando exemplo na compra. E o gap de alta, a gente tem que trabalhar o rompimento da ilha para cima, ok? Então compramos na violação da resistência da ilha. Então, olha só, gap de alta, dia anterior, dia atual, ilha perfeita, tá? Quarto candle fechou dentro, quinto candle. O ideal é o quinto candle já romper, que aí se mostra força na direção do gap, tá? Então, a compra não é no fechamento desse candle, é na violação. Você marcou esse candle, a máxima dele, 1 centavo acima, gera compra, tá?
um centavo acima da resistência gera compra. Não precisa esperar, porque day trade é rapidez. Se você for esperar fechar nesse caso da ilha, ele vai embora geralmente, tá? Porque aqui o que? Esses 15... uma hora que ele ficou aqui dentro, a volatilidade se reduziu bastante. Porque o ideal é o candle lado a lado, eu já falei, tá? Se tiver muita sombra superior, não é interessante a ilha. Por quê? Porque a sombra superior indica o que? Entrada de força vendedora. E o gap de alta, a tendência é o que? A nossa operação ir para cima. Então a gente quer o que? O máximo de menos ferramenta, indícios de venda, tá? A gente quer sinal de compra, tá? Então se tiver uma sombra superior grande aqui, o candles até depois do quarto candle que tenha sombras superiores, aí não é interessante não. Quanto mais rápido ativar, melhor. Vamos ver a colocação do stop, tá? Temos dois tipos de stops. O agressivo, mais usual, você vai colocar abaixo da mínima do candle que rompeu, tá? Que acionou o gatilho aqui. Importante esperar o candle fechar para colocar o stop, tá? Não é durante o desenvolvimento, não. Tudo bem? Tem que esperar ele fechar para colocar o stop. Conservador é no suporte da ilha, alguns centavos abaixo. Aí tu coloca aqui, tá? Geralmente, pessoal, o stop se dá por fechamento de candle abaixo do nível do stop loss, tá? Mas pode ser em simples violação também. O que é fechamento de candle? Por exemplo, você colocou o stop aqui, veio um candle e violou, você stopou. Ou o outro não, você vai ter que esperar o candle fechar, tá? Aí depende muito da situação do momento que o ativo e o mercado em geral passam, tá? Outra coisa importante, se você fala que tem que esperar o fechamento do candle para colocar o stop, eu acho isso meio arriscado, tá? Eu acho meio arriscado. Então, o ideal, antes de você esperar fechar, eu colocaria o stop na base da ilha. Tudo bem? Aí depois o candle fechou, aí você traz o stop para cá, o stop agressivo, tá? Porque senão você vai ficar operando sem stop. Você comprou, se você for esperar o candle fechar, até ele fechar, né? Você vai ficar sem stop? Não tem como, né? Ver um pancadão para baixo, você tá perdido, tá? Então, essa regra, né? Você coloca o stop aqui, aí o candle fechou, teve um distanciamento, você traz o stop, aí passa a usar o stop mais agressivo, tá? É o que eu recomendo. Outra coisa, pessoal, as boas ilhas, geralmente elas rompem até as 11h30, tá? Então, os primeiros 4 candles vai dar o quê? Abre o mercado às 10, vai até 11 horas. Não pode passar muito do quinto, sexto candle não, tá? O quinto candle que é o ideal que rompa, sexto. Se for demorar muito, é prejudicial, porque a gente quer logo aproveitar o gap, a força do gap, tá? E depois o que acontece? Se estender depois de 12h30, 1h, o volume vai cair, não vai? Vai entrar em horário de almoço, aí é ruim, tá? Mas dá pra operar? Dá. No máximo, cara, no máximo, 1h da tarde, tá? As entradas. Ideal mesmo é até 11h30, 11h45. Esse setup não tem objetivo, tá? Não tem alvo, não. Geralmente você carrega até o final. Mas como é uma entrada logo no começo do dia, cara, eu prefiro conduzir com a MM9. Por quê? Porque geralmente se ele der entrada, ele vai dar uma esticadona. O que vai acontecer? No horário do almoço, geralmente vai vir a correção. Então você vai ter que ficar de olho se essa esticada após o rompimento da ilha foi muito forte. Se for muito forte, pode até sair. Sai fora e depois tu tenta reentrar, tá? Vai depender muito do desenrolado depois daqui. Ou você conduz com a MM9, tá? Também é uma solução. Se, né, a gente viu que a condução da MM9 em fortes movimentações não é interessante. É mais naquela movimentação de candle um ao ladinho do outro. Ao ladinho não, vai subindo bem
com pouca inclinação, mais juntinho da média, aí dá para carregar, tá? Então aqui, ó, o INJ18, 15 minutos, né? Dia anterior, dia atual, a ilha tá aqui, você marcou o quarto candle, trouxe a fronteira para a mínima do quarto candle, e aqui a compra é na violação, tá? Não precisa esperar o candle fechar, não. Violou 1 centavo aqui essa massa, você fez a compra, olha aqui o resultado. Foi embora, ó, deu para conduzir tranquilo com a M9. Chegou no final do dia, ó, tá vendo, ó? Virou a média para baixo, perdeu a mínima, você teve teu stop gain. Condução, por quê? Foi um dia mais tranquilo. Não foi aquele puxadão, sabe, que vem. Se tivesse dado aquele puxadão lá no alto, aí você sairia, tá? Aquele bem inclinado, porque aí entraria no horário do almoço e geralmente vai fazer esse movimento que vai perder a 9. Para depois andar de lado e depois sim puxar, tá? Então aqui, ó, um exemplo perfeito, né? Volume forte, tá? Rompeu logo no quinto candle. Bem interessante, tá? Uma dificuldade aqui, pessoal, nesse trade, vocês estão observando, foi a 200, né? Flat, tá vendo? Ele rompeu, ó. Ele bateu, depois só no terceiro candle que ele foi embora, tá? Então é bom avaliar isso também antes de operar. E outra coisa que eu não gostei muito também é o gap. Não gostei muito desse tamanho desse gap não, tá? Mas deu certo, acabou dando certo o trade. Aqui, pessoal, o índice futuro no Intra 15, ó. Dia anterior, aí abriu, a linha d'água tá aqui, né? Ilha. Deu uma puxadinha, depois fez uns candles, né? Uns dois dizinhos. Marcamos a fronteira. Rompeu. A entrada foi aqui, nesse candle, no quinto, tá vendo, ó? Ele violou, tá? Aí você coloca o stop, ó. Foi estopado, tá? Aqui nesse candle. Foi estopado e depois, ó, foi embora. Então, tem que ter cuidado ao colocar o stop com a posição dessa MM9, tá? O ideal era colocar o stop já abaixo da 9, mas é muito difícil com o setup da ilha, se ela for acionada logo no começo do dia, a 9 certamente vai estar por baixo, tá? Então não tem muito o que fazer não. Aqui também, ó, a ilhazinha, 3 candles. Outro detalhe, você pode entrar no quarto candle, tá? No rompimento do quarto candle. Deixa eu até falar aqui, ó. Se o quarto candle fechar rompendo o limite da ilha, podemos efetuar a entrada no fechamento dele. Aí não é violação não, tá, pessoal? Tá vendo, ó? 3 candles, o ideal era o quarto fechar dentro, né? A ilha ideal. Ou a gente ia reajustar a fronteira. E a partir do quinto, sim, ter o rompimento. Mas se tiver muito forte o mercado, você pode entrar no quarto candle, mas não na violação, não 1 centavo acima, só no fechamento dele, tá? Desde que seja uma ilha ideal, ó. Olha o detalhe. Candles lado a lado e pequenos, tá? E o movimento de rompimento seja a favor do movimento de abertura do gap. Então aqui, ó, tinha um gap muito grande, né? Gap muito grande não é interessante, de 3,84%. Por quê? Pô, se já abre num gap de 3,8 a Petrobras, tu acha que ela vai subir mais? Tanto? Raramente vai ocorrer isso, né? Com a MM200 em cima e teve 1, 2, 3, o quarto rompeu, fechou. Quem fez a compra no fechamento, beleza, poderia, tá? Ainda mais que deu, ó, uma pancada aqui para baixo, tá vendo? Ó, isso mostra a entrada de força compradora, essas sombras. Mas não deu certo, tá? Depois voltou para dentro e estopou você aqui, já no horário de almoço, tá vendo? Por quê? Aqui é como se fosse aquela puxada forte, né? Então necessitaria mais de um período de correção mais forte, ok? Então detalhe também, outro detalhe importante, posição do candle que vai fazer o rompimento. Então outro detalhe importante é quanto à posição do candle que vai fazer o rompimento da ilha. Evite os candles muito grandes que saem de um extremo a outro da ilha.
pois na hora do rompimento ele já chega sem força, tá? O ideal é um candle que parta a partir da metade da ilha. Então aqui é uma observação, né? Se esse candle ele vem de baixo para cima e rompe, é igual como se fosse um rompimento esticado. Agora nas ilhas, se for uma ilhazinha perfeita, não tem problema não. Nas ilhas mais amplas é que você tem que ter com esse cuidado, tá? O ideal é isso, tá? Até o quarto candle, ó, e o outro que for romper já parte perto da linha de rompimento, né? O candle é bom que ele chegue na linha de resistência, nesse caso quando é gap de alta, logo assim que ele abre, não ande muito, porque ele corre o risco de depois ele perde força na hora do rompimento, né? Que é um candle já grande. Aqui, ó, Petro 4 entra 15, né? A ilhazinha, tá? Aí o quarto candle, você reajustou a fronteira. A 9 vem por baixo, a 200. Olha que beleza de suporte também, né? Aí a partir desse candle rompeu um horário bom ainda, 11 e pouco da manhã. Entrada de violação, tá? Só espera o fechamento se for o quarto candle rompendo. Aí depois foi embora, ó. Conduziu com a 9 e teve a saída. Aqui, pessoal, entrada no quarto candle. Tá, ilhazinha bonita no dólar, no intra 5, ó. Gapzinho, marcou. O quarto candle rompendo, compra no fechamento. Tá? Aí vem, segurou na 9 e foi embora. É o que eu faço. Se você colocar o stop aqui, tu foi estopado, tá? Não é ideal colocar o stop acima da MM9, tá? Eu colocaria nesse caso já aqui embaixo, tá? Já que você entrou aqui, tenta colocar no limite inferior da ilha. Aqui, ó, Semig no intra 15 também. Ilhazinha, né? Candle partiu, rompeu. Quarto candle já fechou acima. Tá? É compra no fechamento, tá, pessoal? Foi embora. Aqui eu tirei uma paginazinha do meu livro, tá? Relação da ilha, né? Ideal com a MM21 e a MM9, tá? Ilhas que nascem perto da MM21 ficam em uma situação privilegiada para serem operadas, ok? Por exemplo, no caso de um gap de alta vindo de um movimento prévio de alta, o surgimento da ilha próximo da 21 faz com que essa média sirva de suporte e também tende a empurrar os preços para cima juntamente com a MM9. Então, rompimentos próximos da MM9 são os preferidos, tá? Após o rompimento e os preços acelerarem, podemos usar essa média para conduzir o trade e servir de stop. Então, assim que o pregão inicia, temos que buscar papéis com essa configuração de ilha, ó. É a ilha ideal, tá? MM9 vem por baixo e MM21 vem aqui. Aqui aconteceu, ó, ele não rompeu logo no quarto candle, ele veio romper mais tarde, mas olha que configuração bonita. Né? A volatilidade continuou baixa. Né? A MM9 vem segurando, né? A 21 vem por baixo. E o rompimento próximo da MM9 é bem legal, tá? A M9 já passa a conduzir o trade. Rompimento de violação, tá? O horário já estava naquele horário limite que eu falei de 1 hora, tá? Ó, 12h45 ainda dá para ir. Passou disso eu não recomendo não, tá? Atualmente, assim, nos gráficos eu não achei nenhuma exemplo de ilha de baixa não, tá, pessoal? Devido à alta volatilidade da bolsa, eu não consegui achar. Então aqui, ó, tem uns exemplos aí da Uzi Minas no Intra 15, né? Tirei do meu livro, tá? Abriu em gap de baixa, você traça os limites, tá vendo? Ó, do primeiro e do último candle, do terceiro, o quarto respeita e esse aqui perde a mínima. A venda é na violação. Sempre lembrando que a venda após o quarto candle é na violação. Se o quarto candle romper, é no fechamento dele. Tudo bem? O quarto candle rompendo é uma entrada mais agressiva. Tá?
E aqui, ó, esse aqui Itaúsa entra 15 também, ó, gap de baixa. Tem que ter o gap, tá, pessoal? Se a ilha viesse, por exemplo, aqui, ó, nesse usinho 15, ó, no comecinho, tá vendo? Aí não seria interessante não. Deixa eu pegar aqui a caneta, ó. Tá vendo, ó? Aqui, esse gap é muito miúdo, aí não é interessante a ilha não, ou sem gap, tá? Tem que ter um gap, um bom gap, tá? Então aqui teve uma ilha, ó. Que legal, Itaúsa 15, perdeu já no quarto candle, aí o que? Você aqui tá errado, ó. Você vai vender no fechamento, tá? Não é na violação não, aqui tá errado. É venda no fechamento, por quê? Porque ele perdeu, foi o quarto candle, tá? E aqui sim, 1, 2, 3, 4 é venda na violação, porque foi a partir do quarto candle que rompeu, tá? Um gráficozinho que eu peguei também do meu livro, né? Características importantes das ilhas. Ilhas estrela, pequena amplitude, já falei. Sem sombras grandes são as ideais, tá? Ilhas muito grandes, amplas ou com muita sombra devem ser evitadas. Caso a sombra esteja contra o rompimento, não devemos operar. Se a sombra não estiver contra o rompimento, podemos até efetuar a operação, mas o retorno é maior. Aqui, ó. O gap não é para cima, essa sombra veio para baixo e, né, é uma sombra inferior que mostra que a entrada de força compradora e que é gap para cima a gente quer compra. A gente quer operar a compra, né? Então não tem problema aqui não, a sombra não atrapalha para os rompimentos que a gente quer fazer para cima, tá? Então podemos operar tranquilo essa violação aqui, tá? Já nesse caso aqui, o gap é para cima, a gente quer comprar. Olha só, teve duas sombras superiores que mostram o quê? A entrada de força vendedora. Então aqui já não considero, não acho legal operar não, tá? Porque você está com dois candles com entrada de força vendedora, você quer operar para cima, então é mais arriscado, tá? Se quiser operar, opera, mas tem que saber, tá ciente que aí não é nem a ilha ideal por causa das sombras, tá? Agora, pessoal, vamos ver o seguinte, né? A gente estudou a ilha de alta e o rompimento para cima, que é a compra. E se tiver um rompimento para baixo, tá? O que a gente tem que fazer? Aí temos duas situações. A gente vai operar o quê? A gente vai operar o fechamento do gap, tá? Esse gap aqui, a gente vai operar esse fechamento. Então tem que ser o quê? Um gap de médio a alto, para você poder operar o fechamento e ser rentável, né? Então esse é o primeiro fator que você tem que observar. Então, o que você tem que fazer? Se for o quarto candle, tá? Você traçou a ilha, tá vendo? Até o terceiro. O quarto candle já romper para baixo, você não vai vender na violação. Você vai vender no fechamento do quarto candle, tá? Quarto candle fechou, você não vai esperar perder mínima não, você vai vender. Fechou, você vende. E mete o stop aqui em cima. Tudo bem? Dele. Agora, se não foi o quarto, foi o sexto ou o quinto em diante, aí o que você vai fazer? Tu vai esperar fechar e vai marcar a mínima e vai vender na perda da mínima, tá? Aqui o sexto candle ele fechou abaixo. Então você marca a mínima dele e na venda da mínima, na perda da mínima você faz, tá? Aqui o exemplo, o Infute 15. Teve a ilha boa, um gap bom, né? Tá vendo? Ó, de 85 já abriu lá no 86.600 mais ou menos, né? Ó, fez 4 candles, linha, ilha. Não é uma ilha ideal, claro. Aí o quinto candle violou, tu não faz nada, tá? Que a venda não é em violação. E o sexto candle fechou abaixo. Fechou abaixo, como é sexto, você tem que marcar a mínima. É esse caso aqui. Sexto, ou sétimo, oitavo coincidiu, tá? O exemplo. Perdeu a mínima, você vende. O stop é aqui ou o stop é aqui, você escolhe, né? Tava bem em cima da 9, então olha a dificuldade que teve, né? Para ele romper essa 9, tá? Depois sim ele andou.
O alvo é aqui, ó, a linha d'água, é o fechamento do gap. Tá? Aqui esse exemplo, pessoal, de venda, tá? De ilha, ó, no Intra 5 da Elite 3, né? 1, 2, 3. Aí eu vou marcar aqui, ó. Marquei, tá? Fronteira superior, respeitou. E aqui a fronteira inferior, ó. Ó, beleza, ó. O gapzinho teve uma certa volatilidade, mas respeitou. No Intra 5 é normal. Esse candle, né? Tá na direção do gap, então é na violação, tá? Violação, pum. Se fosse o quarto candle rompendo para baixo, aí você pode vender no fechamento, tá? Aí olha só que beleza, ó. Olha com a MM9 como conduziu o trade, tá vendo? Olha lá, no Intra 5, hein? Aí tu saiu aqui, ó, virou para cima, tá vendo, ó? Esse candle superou a máxima, tu sai fora, ó. Saiu bem pra caramba, tá vendo? Depois andou de lado o almoço todo, né? Até as 16 e pouco fechou embaixo, tá? Olha aqui um exemplo na Petro 4 no Intra 5, né? Um baita gap, tá vendo, ó? Mais de 15%. Isso aqui é o Intra 5, tá? Aí você vai traçar a ilha aqui, né? Terceiro candle com a mínima do segundo, tá? Tá aqui a ilha. O quarto veio dentro, não tem nada que reajustar a fronteira, né? E esse aqui, ó, veio para tentar fechar o gap muito grande. Aí o que tu fez? Ele fechou acima, você não compra no fechamento não, né? Você vai marcar a máxima, você só compraria no fechamento se fosse o quarto candle fazendo isso. Aí tu marcou a máxima, aí ativou, beleza, ativou, olha aqui, stop. Foi estopado, tinha MM9 acima. Agora, se desse certo esse trade, raramente você vai conseguir fechar um gap de 14, tá? Raramente. Então, o que você faz? Você coloca o teu alvo, tá? Tu pega o gap, vai lá em cima, o gap é esse, tá? Né? Tu coloca aqui, ó, 50%. Esse é um gap extraordinário de 14%. Mas tô falando gap comum de 4%. 3, muitas vezes não vai fechar, então você coloca uma realização parcial aqui, se viesse aqui você cairia fora, tá? Que é junto mais ou menos a 21 também, tá? Nesse caso, porque é muito difícil fechar um gap muito grande, né? Gaps pequenos até fecha, mas grande não, tá? Aqui é um exemplo, cara, de uma ilha que eu chamo de ilha em forma de foice, né? Que esse movimento lembra uma foice, tá vendo, ó? A perna, aí faz isso, a foice é isso, né? É uma ferramenta para cortar mato, tá? Quem não conhece aí, quem não trabalha em roça. Então olha só, como é que é essa ilha, né? Você vai marcar os 3 primeiros candles foram esses, ó. Gap de alta na Vale 3, Intra 5, 1, 2, 3. Tu vai marcar, ó. Marca aqui, tá? Não é a ilha ideal, claro, né? Porque não tá lado a lado, mas dá para operar também, tá? M9 vem aqui, 1, 2, 3, 4. Então esse candle aqui na violação, né? É 52,24. Vamos ver se aqui ativou. 52,23. Não ativou. Quem ativou foi esse grandão, tá? Ativou e foi embora, ó. Já deu um puxadão, 1,32 de lucro. E até o horário do almoço, mais ou menos, ó, 2,46. Olha que beleza de trade. Depois, ó, entrou o almoço, caiu, tá vendo? Então, nesse esticadão, não dá para conduzir com a MM9 direto, né? Você pode até sair aqui, né? Tá? Nessa puxada aqui, tá? Mais ou menos chegando a meio-dia. Deixou essa estrela cadente, né? E você cai fora, tá? Se conduziu com a 9 também, tu sairia aqui, ó. Virou para baixo, esse candle perdeu a mínima, você sai fora. Olha esse caso que interessante, achei agora na Miglu, pessoal. Eu tô procurando alguns exemplos porque tá difícil, então no Intra 5 tá aparecendo um pouquinho mais, ó. Traça na máxima, ok, ó. Um pouquinho acima aqui. Né? Primeiro, segundo, terceiro e na mínima. Beleza. Vou colocar um pouquinho na mínima, ó. Então a ilha, ó, 1, 2, 3, 4. Não rompeu, não violou, né? Se violar é como? Aqui já jogou para baixo. É um baita gap, né? Olha o tamanho desse gap, ó. 7% Miglu, tá? Jogou. Só que aqui também tu não vai entrar na venda para fechamento de gap, que não é em violação.
tá? Não é inviolação. Teria que ser o quê? Fechar abaixo e marcar a mínima e perder, né? Tu observa que esses dois candles não fecharam abaixo dessa linha. Aí depois segurou na 9, a 9 também vinha por aqui, ó, foi embora. Aí se tu quisesse entrar aqui na frente, ó, esse candle rompeu, aí tu entra na violação, ó. Aí deu um lucrinho de 1,56. Se tu carregou até o final, ó. O que eu falei no começo do vídeo sobre ilha? Que não tem alvo, carrega até o final do pregão, né? Muitas vezes, ó. Olha lá, 5,66 de lucro. Tá? Conduziu com a 9, né? Se conduzir com a 9 aqui tudo dançou, tá vendo? Foi o horário também no horário do almoço, que é ruim. Depois até ela conduziu bem, tá vendo? Ó. Aqui, ó, achei outro, ó, Ambev. Intra 5 de novo. 1, 2, 3. Tá? Ó. O 4 fechou dentro, eu não preciso reajustar depois, tá? É só até o 4 que a gente reajusta. Fechamento de gap, né? A gente não entra em violação, então essas duas, esse aqui não teve entrada, tá? Teria que fechar acima para poder entrar só. Aí depois, ó, entrou aqui. Esse candle violou aí. Como é a favor do movimento de baixa, é na violação que você entra. Olha que beleza. Foi embora, né? Achei uma ilha no Intra 15, ó, da azul, ó. Legalzinha, tá vendo, ó? Aqui, ó. Traçamos aqui, terceiro candle, né? Tá? E na mínima aqui, do terceiro também. Do segundo, aliás, tá? Esse candle aqui que violou o quinto, até o quarto foi o que? O quarto fechou dentro, não teve que reajustar. Esse aqui ativou. Quem carregou até o final, 2% de lucro, tá vendo? Aqui tem uma ilhinha também, não é muito perfeito, tem que ter gap, tá, pessoal? Não pode esquecer disso, ó. Aqui. Depois essa aqui já foi maior, né? Aí depois na perda daqui foi a venda também. Chegou a dar um lucro de 1,80, tá? É mais ou menos isso, tá muito difícil achar. A volatilidade da nossa bolsa esse ano tá um absurdo, então tá complicado. Agora, pessoal, esse detalhe aqui, tá vendo? Ó, fechou abaixo, você vai vender se for quarto candle no fechamento. Aqui também, se quiser marcar mínima, aqui não tem problema não, tá? E fazer tudo igual, porque acaba confundindo, né, esses detalhes, pô. Se quiser entrar em violação, também, cara. Mete na violação, mete a venda, porque às vezes vai violar, vai lá embaixo fechar o gap, tá? Isso aí foi o jeito que eu aprendi, que eu tô tentando reproduzir para vocês, tá? Mas tem necessidade também, né? É muita regrinha, acaba depois confundindo, tá? E você é livre para fazer o que você quer, tá? Você escolhe, se quiser entrar na violação aqui, ó, no quarto candle mesmo, perdeu essa mínima, cai dentro, mesmo sendo fechamento de gap, tá? É você fazer as suas adaptações, né? É o que eu tô falando, falei no começo do curso. Nada é rígido aqui, tá?